uma porrada de coisa que eu sei, é difícil te explicar por que eu sei. Porque assim, eu fui indo atrás e lendo e, porra, comprei uns livrinhos ali num sebo que não sei o quê, na época que ainda não tinha internet, e fui porque era uma curiosidade, era uma parada. Agora, com tudo muito rápido, muito na mão, eu não fico pensando se a gente vai ficar cada vez mais, sei lá, estúpido mesmo. Assim, menos curioso, com menos vontade de saber das coisas, já que eu não preciso mais de verdade saber de nada, se eu só perguntar ali pro ChatGPT e ele me entrega tudo muito facilmente. Olha, eu sei que tem gente que acha que vai acontecer o contrário, que Interessante. a inteligência artificial... Eu não acho isso, Tá. mas eu sei que tem gente que acha que vai acontecer o contrário, que a inteligência artificial vai deixar a gente mais inteligente, porque a gente vai ter acesso mais fácil às coisas e, portanto, a gente vai conseguir fazer sinapses mais rápidas, né? E também a inteligência artificial vai resolver tudo que é trabalho cognitivo mecânico, como se fala, e a gente vai estar livre para ser criativo, né? Essa cara que você fez, que é uma cara claramente de eu não estou acreditando muito nisso, Não né? tô mesmo. Né? Então, eu sei que tem muita gente que fala isso. É claro que falar isso ajuda os negócios de inteligência artificial, mas eu acho que o que é mais triste de pensar isso é porque a inteligência artificial vai se impor, independente do que você ache ou não dela. Então, fazer propaganda da inteligência artificial é quase desnecessário, né? Porque ela se impõe absolutamente por tudo que você falou aí. Agora, a minha suspeita vai um pouco mais na linha do que você estava falando. Quer dizer, ela pode, apesar de que a rigor não deveria acontecer isso, a rigor, a ideia de acessibilidade deveria produzir mais conhecimento. O problema é que eu acho que o interesse pelo conhecimento, para além do conhecimento funcional que eu estou falando, não fui eu que inventei isso, né? Conhecimento funcional é quando você conhece alguma coisa porque você tem um uso imediato. Você precisa fazer uso daquilo imediatamente. É como você aprender a mexer numa máquina de lavar. Logo, logo você vai mandar ela funcionar e acabou. Oi, máquina, rola. Vai dar um nome para ela lá, qualquer, né? E a discussão do nome vai estar um debate muito grande em política, se tem preconceito naquele nome, de gênero, se não tem preconceito. Eu acho essa discussão uma forma de estupidez. Eu acho isso uma forma de estupidez. Mas, assim, eu entendo que achar que o ser humano, quando ele ficar liberado desse esforço mecânico, que é ir ler, procurar, ter que abrir 3, 4 livros para conseguir acessar algum tipo de coisa, fazer as relações, não ter alguma coisa que responde para você exatamente o que é, né? Isso primeiro já vai diminuir o seu acesso a línguas, a não ser que você seja um obcecado por línguas, porque o bicho vai traduzir tudo para você, né? Mas, assim, eu tenho a impressão que ao nos deixar livres desse tipo de trabalho, na realidade a gente não vai se tornar criativo. Porque eu acho que a gente poucas vezes é criativo, não acho que todo mundo é criativo o tempo inteiro. Eu, inclusive, olho para a arte contemporânea e tenho a impressão que a criatividade acabou. Eu sei que todo mundo que estuda história da arte fala, não, você está errado. Eu já escutei de um professor de história da arte que eu, em arte contemporânea, era um elefante numa loja de cristais. Entendi. Né? Mas o meu critério sobre arte é basicamente o seguinte: se eu consigo fazer... Não. O pior é que não. Assim, porque assim, eu tenho tanta absoluta certeza do que eu acho, que eu vou dizer para você agora qual é meu critério, né? Meu critério sobre arte é basicamente o seguinte: se eu consigo fazer, não é arte. Para mim é esse, banal assim. Se eu consigo pintar uma tela, jogar tinta em cima, não é arte. Eu entendo
que sim, ao longo do século XX, algumas pessoas tiveram grandes ideias de combinação de cores e formas e de destruição de formas. Eu entendo isso tudo. Né? Mas quando alguém coloca uma tela branca e aquilo é arte, a tela branca é uma arte que precisa que venha com manual para você saber porque é arte, eu acho que na realidade é simplesmente alguém que tem um bom networking. Por isso que conseguiu dizer que aquilo, a tela branca é arte. É daí que vem essa minha ideia. Então, eu não acho que a inteligência artificial vai nos deixar com tempo livre para ser mais criativo. Eu acho que ela pode fazer com que, inclusive, aumente o consumo de ansiolíticos. Né? Porque você fica com mais tempo livre, você não sabe... Porque a gente acha que se fosse nos dado a chance, a gente saberia exatamente o que quer. Eu não acredito nisso. Eu acho que talvez o que nos salva de descobrir que a gente não sabe o que quer exatamente é o fato que não nos é dada a chance de saber o que quer. Porque a gente não sabe às vezes. Muitas vezes não sabe. Tem ninguém, nem todo mundo tem vocação para alguma coisa, nem todo mundo é criativo para criar coisas, entende? Não é Entendo. assim. A espécie não está com essa bola toda. Uma das primeiras coisas que você me disse foi... nem todo mundo tem propósito. Eu fiquei, caralho. Eu lhe falei isso um dia, foi aqui no Flow. Mas é Quem óbvio. disse que todo mundo tem propósito? Eu fiquei, caralho. Mas não Peraí, tem mesmo. fudeu, porque peraí, eu tava meio que fundamentado nessa porra. Não, isso não quer dizer que não tenham pessoas que têm propósito. Entendeu? É essa a ideia quando você usa a democracia fora da política. É a ideia de que se existem pessoas com propósito, todo mundo, a priori, tem propósito. Né? Não acho, nem todo mundo tem propósito. Assim, e nem acho que porque você não tem propósito, você é um merda. Entende? Eu não acho isso. Assim como eu não acho que se você não for inteligente, você é um merda. Então, eu tenho esse... Sabe, eu posso ter chegado, por exemplo, à filosofia. Seguramente, se eu tivesse continuado o último ano da faculdade, medicina e feito residência, provavelmente hoje eu seria talvez um psicanalista, que era isso que eu estava focando. Hoje eu sei que eu não ia dar para ser psicanalista. Eu não ia ter saco, entende, para fazer isso. Mas o que te seduzia na psicanálise? Por que tu foi estudar isso? Eu fui estudar psicanálise no segundo ano de medicina porque eu comecei a desconfiar que eu não queria ser médico. Ah, tá. Que é um caminho muito comum, hein? Em gente na faculdade de medicina, estudar psicanálise por essa razão. Né? Você já está ali. No meu caso, a psicóloga falou que eu tinha facilidade para biológicas e minha família era tudo de médico. E ela falou, olha, presta medicina. Se entrar em medicina, você faz qualquer coisa na vida. Então, eu fui para medicina meio assim. Eu gostava de biologia mesmo. Isso é verdade. Sempre gostei de biologia. Né? Então, assim... Então eu fui no segundo ano da faculdade de medicina porque eu já estava começando a achar que ali tinha alguma coisa errada. E sabe uma das coisas que me chamava a atenção? É que eu não tinha muito... Não é nem que eu não gostava do curso, porque eu gosto de biologia. Eu gostava do curso enquanto tal, dos assuntos. Primeiro eu comecei a achar que os papos eram muito chatos entre colegas, né? Eu gostava da medicina, mas eu gostava de humanas também, digamos assim. Aliás, como todos os médicos da minha família, incluindo o meu próprio filho. Né? É médico, mas adora humanas também. Então, assim, a outra coisa é quando eu comecei a trabalhar em hospital, quando eu comecei a dar plantão. Né? Eu vi que eu não gostava daquele dia a dia. E aí eu comecei a projetar... É a técnica que eu usei, não é uma técnica, foi uma ideia que eu tive. Eu comecei a projetar como ia ser meu futuro. E eu fui percebendo aos poucos que aquele futuro que eu via nos colegas que já estavam formados, que trabalhavam, que eu via mesmo na minha volta, na família, que não era exatamente o futuro. Quando eu digo futuro, não é o futuro, é o dia a dia. Tá. É o que você acorda para fazer de manhã. Isso que eu estou chamando de futuro. Tá bom. É um futuro no sentido muito concreto. Né? E aí eu comecei a achar que meu negócio era mais humanas mesmo, né? Eu comecei a achar que gostava de dar aula,
Comecei a dar aula de inglês no meio do curso de medicina e adorei a relação com os alunos. É porque tu não Entendeu? tinha que lidar com os pais deles. Então, hoje sim. Hoje sim. Entendi. Mas durante muitos anos não foi assim. Uhum. Ter que lidar com os pais dos alunos hoje é um dos elementos que me vem à cabeça quando eu acho que o mundo está dando errado. É isso. Ter que lidar com os pais dos alunos o tempo inteiro. Pra mim era a porque pior parte da aula. não existe. Não existe. Talvez. Não, é muito forte dizer que não existe, mas um dos grupos mais paranoicos que existe no mundo hoje é pai de criança em idade escolar e quem trabalha com educação, por causa dos pais. Faz sentido. Medo de não agradar, inclusive porque cada vez menos você tem criança para ser aluno de escola particular, por exemplo, porque simplesmente não se tem. A humanidade chegou à conclusão que não vale a pena. E veja, eu entendo o raciocínio, eu entendo a lógica. Não é? Eu não acho que uma pessoa que acorda de manhã e toma essa decisão ela é uma escrota. Eu não acho assim. Eu entendo que é racional, diante das condições, tal como a vida está, e diante do fato que a maior parte do tempo a gente sempre teve filho porque não tinha opção. Com isso eu não estou dizendo que não é para ter filhos, antes que também alguma pessoa que hoje tem que dar disclaimer o tempo inteiro, isso é um bode, cara. Faz o L isso é que um resolve. bode. É só se eu quiser apanhar de um grupo, né? Você faz a arminha, você apanha de um. Faz Você o faz L, um apanha do L. outro. Eu lembro que na época da eleição, foi a eleição de 18, que os petistas começaram a falar de levar livro para a eleição. Lembra dessa Acho história? que foi, aham. Quem votava no Haddad gostava de ler. Então teve um povo que começou a levar livro no dia da votação. Qual é a coisa mais idiota do que isso? É. Você carregar um livro com você no Protege. dia da Tipo, votação. Tipo pintar a unha de branco pela paz, não é? Mas não pintar o cabelo mais quando ele está ficando branco para mostrar que você é contra Bolsonaro, entendeu? Aham. É esse tipo de coisa. E então livro significava que você estava com Haddad, você era legal. Fazer assim com o dedo era a arminha dos bolsonaristas, né? E aí eu lembro, a Camila contou isso para mim na época. Eu lembro que a Camila é minha assessora que trabalha, está aqui com a gente, inclusive, né? Então, assim, eu lembro que ela me contou na época que eu tinha gravado algum vídeo para o YouTube e eu estava mostrando um livro, né? Na frente da câmera, assim, e eu peguei o livro e segurei ele aqui, assim, ó. Mensagem Né? subliminar. Eu segurei ele assim, e isso gerou uma puta dissonância cognitiva. Porque ao mesmo tempo que eu estava com um livro, eu estava segurando ele numa posição que parecia uma arminha. Então, afinal de contas, qual é a mensagem que o Pondé está querendo passar, meu Deus? Você vê qual é a miséria quando você vira um escravizado desse tipo de coisa? Ele está segurando um livro e, ao mesmo tempo, está segurando um livro numa posição que parece uma arminha. Como é? É Haddad ou é Bolsonaro? Entendeu? Quando você começa a fazer essas perguntas, é a hora de você parar e pensar, né? Do que você está fazendo. Então, assim, portanto, eu comecei a estudar psicanálise porque é tipo humanas, né? Agora, o que aconteceu é que eu comecei a gostar muito das aulas de psicanálise, do Freud, da teoria freudiana enquanto tal, né? Eu tive aula de psicologia médica na faculdade, tive aula de psiquiatria, tudo isso, mas o que me dava tesão era estudar o Freud. Eu comecei a achar que o Freud tinha sacado muita coisa. E eu comecei a entender coisas que ele escrevia. E comecei a perceber que o Freud era mais do que um teórico da psicanálise. O que eu quero dizer com isso é que ele era mais no sentido que ele era melhor. Olha o disclaimer. Tá vendo como eu estou treinado? Estou acostumado a lidar com gente chata, né? Um pouco. Imagine se eu fosse obrigado a lidar com gente chata o tempo inteiro. Né? Esse povo que faz comentário em redes sociais, não sei o quê, escreve para jornal, manda mensagem no, sei lá, nas suas redes, né? Como funciona e tal. Então, assim, ou no e-mail. Então, assim, eu comecei a perceber que o Freud, ele estava com o olho numa coisa que não era só o tratamento psicanalítico. E estava mesmo. Hoje todo mundo sabe disso. E todo mundo já sabia, eu estava descobrindo naquela hora. Né? Então, assim, e essa outra coisa que ele estava de olho era como funciona o ser humano. Como é a sociedade. Entende? Como que se relaciona
grosso modo, a vida psíquica e o mundo à sua volta, né? Como que é isso em termos de herança pré-histórica, porque o Freud já estava olhando para isso. Isso me levou para a filosofia. Ou seja, o que eu escolhi para salvar a medicina enterrou a medicina. Entendi. Me levou para a filosofia. Porque eu cheguei à conclusão que eu precisava conhecer outros autores que faziam a mesma coisa que o Freud. Entendeu? E eu lembro logo no começo do curso da filosofia, eu lembro de um dia que alguém estava discutindo alguma coisa assim muito louca e eu pensei, esse povo da Humanas viaja na maionese, cara. Veja, eu vinha com a cabeça de faculdade de medicina, né? Uhum. De qualquer jeito, né? Então eu olhei e falei, mas esse povo da Humanas viaja na maionese. Os caras inventam umas coisas, né? E o que é verdade em muitos casos, né? Tem gente que sabe exatamente como o ser humano funciona, por que a sociedade é assim, o que tem que fazer para salvar. Esse é o Geralmente mais esse perigoso. cara tem 25 anos ou menos. Então, pior ainda, né? É pior ainda, né? Porque é óbvio que quando a gente é jovem, pela própria condição de ser jovem, a gente conhece pouco essa bagaça. Verdade. Né? A gente vê pouco. Não é porque você é incapaz, é porque você simplesmente chegou há pouco tempo. É. Não tem muito o que fazer.